Hoje vamos falar sobre o papel da educação no combate ao capacitismo. Eu preparei aqui para a gente falar sobre o contexto histórico, as imagens de controle com relação às pessoas com deficiência, o modelo médico e o modelo social. Vamos falar sobre algumas frases capacitistas, trazer exemplos. O papel dos professores e dos pais, ferramentas práticas e a educação do pertencimento. Então, o capacitismo é todo tipo de preconceito e discriminação que pessoas com deficiência sofrem todos os dias. A pessoa com deficiência, ela é vista como incapaz, como inferior, como menos apta para gerir sua própria vida. Muitas vezes ela é infantilizada pela própria família, super protegida, até no ambiente de trabalho isso acontece. E o capacitismo ele se baseia nessa lógica eugenista que espera que todo ser humano gere indivíduos dentro de um padrão de normalidade. Então, eu aprendi, estudando sobre o capacitismo, que a gente não deve se referir a pessoas como normais. Né? Normais é para coisas, é para normas. O ser humano é diverso. Então, essa ideia de que existe um corpo padrão normal é capacitista. E aí, se a gente for ver na história, né, lá na antiguidade, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, quando nascia um bebê, ele era examinado e se detectasse alguma deficiência, algum defeito, entre aspas, ele era descartado. Ele era jogado no precipício, era deixado para morrer à própria sorte. Nessa época, quase não se vê catalogadas pessoas com deficiência, porque elas eram realmente abandonadas e a deficiência era vista como inutilidade. Então, as pessoas precisavam de corpos fortes, perfeitos, belos para as lutas, para as guerras, e a deficiência não fazia parte desse ideal. Depois, na Idade Média, passaram a não matar mais pessoas com deficiência, mas veio esse caráter de que elas eram dotadas de alma, mas era um castigo divino. E essas pessoas, elas não eram mortas, mas elas viviam de caridade, de pena, em igrejas, monastérios, aquela visão assistencialista que ainda existe até hoje, né? Então, ver uma pessoa na rua e dar uma esmola. Tem alguns países da Europa que ainda hoje permitem o aborto quando o bebê é detectado que tem síndrome de Down. Então, tem alguns países, como a Islândia, por exemplo, que já não nascem mais bebês com síndrome de Down, porque as mães são orientadas ainda na gestação a abortar. Então, você vê que o capacitismo, a gente fala aqui de contexto histórico, mas ele está presente ainda hoje por conta dessa história tão violenta. Isso reflete ainda hoje. Já no século XIX e XX, a gente vê o modelo médico muito forte. Então, a deficiência é algo que precisa ser corrigido, consertado. E aí surgem as instituições fechadas para segregar essas pessoas com deficiência e isolar. Então, muitos pais, nessa época, com vergonha de ter um filho com deficiência, colocavam nessas instituições para que ninguém nem soubesse, né? Para que eles não convivessem em sociedade. Eles ficavam lá isolados. Não eram mortos, mas ficavam isolados. E aí a gente vem para a década de 60, quando as pessoas com deficiência começaram a se organizar em movimento, um coletivo para lutar por direitos, por dignidade, por leis, por igualdade de direitos. Foi aí que surgiu o modelo social da deficiência, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, e o lema Nada sobre nós, sem nós. E aí, para quem quiser se aprofundar sobre essa história, eu trouxe 2 dicas aqui de 2 documentários imperdíveis. Um é o Crip Camp, que está na Netflix, e o documentário de baixo está no YouTube, da Luísa Pitanga, que é a minha filha, estudante de jornalismo. Ela produziu no final do ano passado esse documentário, onde ela conta a história da luta do movimento das pessoas com deficiência aqui na nossa cidade, entrevistando o Ricardo Ferraz, que é um cartunista famoso, nosso amigo aqui, que me ajudou a criar a ONG. Aí o cartoon do Ricardo, que mostra esse capacitismo acontecendo no ambiente de trabalho ou da escola, né? Então, o capacitismo, ele faz com que a gente enxergue as pessoas sem deficiência como normais, como eu já falei, e pessoas com deficiência como aberrações, como exceções, como erros, como problemas. A deficiência é sempre vista como algo a ser superado ou corrigido, não como uma característica. Então, para fazer a descrição dessa imagem, se tiver alguém com deficiência visual aí, a gente vê uma mulher na cadeira de rodas, e ela não tem as 2 pernas nem os 2 braços, e ela está digitando com a boca. Né? Ela está com a adaptação que ela precisa para trabalhar, e em volta dela, várias pessoas com falas ou pensamentos capacitistas. Então,
incrível, nossa, uau, parece um milagre, é inacreditável o que eu estou vendo. Eu pensei que ela não seria capaz para tal tarefa. Enquanto a moça, ela pensa, um dia eles vão se acostumar que nós não somos um ET. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de expressões capacitistas que podem acontecer no ambiente escolar e até na própria casa também, nas famílias. Nem adianta ensinar porque ele não vai aprender. A gente já presume a incapacidade, quando, na verdade, a gente deveria focar nos pontos fortes e no que ele é capaz. E juntos achar soluções. Outra frase, nossa, ela é uma guerreira, um exemplo de superação por estar na faculdade, por estar na escola. Quando, na verdade, a gente deveria pensar, que bom que ele está aqui como qualquer outro aluno. A inclusão é um direito de todos, né? A educação e a inclusão. Outro pensamento ou frase capacitista, não temos estrutura para atender esse tipo de aluno. Eu tenho amigas que são cegas, Rayara, Ana Maria, que já receberam várias negativas de querer estudar, fazer faculdade, fazer curso. Elas se inscrevem e na hora de, quando elas falam da deficiência visual, elas recebem uma porta na cara. Aqui você não pode estudar. Aqui a gente não sabe dar aula para você. Isso agora, em 2025. Não é na história lá atrás, não. Isso acontece nos dias de hoje. Então, a gente deveria pensar como podemos adaptar o nosso curso, a nossa atividade, para que essa pessoa participe. Né? E aí, um convite é perguntar para a própria pessoa quais são as adaptações que você precisa, né? No caso de adultos que se comunicam, que conseguem, ou para os pais, quando é uma criança que ainda não tem essa capacidade de comunicar. Outra frase capacitista, pensamento, é chamar aquele aluno PC, aquele aluno Down, aquele aluno autista, né? Resumir a pessoa pela deficiência, pelo diagnóstico. A deficiência é apenas uma característica de tantas outras. E todas as pessoas gostam de ser chamada pelo nome. A mesma coisa falar lá, aquela menina gorda, aquela menina negra, aquela menina baixinha, né? Resumir por uma característica, isso não é legal. Então, a gente precisa ensinar para os nossos filhos, para os nossos alunos, né? Cada vez que a gente identificar algum pensamento, alguma fala capacitista, a gente precisa combater, né, com a informação. Eu espero que vocês saiam daqui como agentes de transformação, né? A gente precisa de aliados nessa luta. Então, os estereótipos, eles são combatidos com conhecimento. A gente precisa estudar. Eu precisei estudar para ser mãe de uma filha com deficiência. A gente precisa estudar para ser professor, professora de uma pessoa com deficiência. E a gente precisa conviver com essas pessoas. Eu posso estudar o que for nos livros, mas as experiências que eu tenho na ONG, com as famílias que eu atendo, no dia a dia, convivendo, isso me ensina muito, coisas que o livro não ensina. Então, preciso unir os dois, o conhecimento teórico com a convivência prática. E a escola é um espaço essencial para romper com esses padrões e para construir essa sociedade mais justa e inclusiva, onde todos, sem exceção, pertencem e são respeitados. Então, sobre as imagens de controle aqui, as pessoas com deficiência são vistas, eu trouxe 4 aqui principais, como o herói da superação. Tem muitas pessoas que reproduzem o herói da superação sem saber que isso é capacitismo. Eu recebo muitos vídeos no meu Instagram de pessoas com deficiência casando, pessoas com deficiência dançando festa junina, pessoas com deficiência dirigindo. Essa semana eu recebi, uma pessoa me mandou na maior das boas intenções, Mônica, olha que lindo esse vídeo. Aí eu fui olhar o vídeo. O vídeo era uma senhora na cadeira de roda num bloco de carnaval. Mas como ninguém vê, raramente vê pessoas, por conta das muitas barreiras do capacitismo, a gente não vê pessoas com deficiência no bloco de carnaval, dançando festa junina, no trabalho, né? São poucas pessoas que estão aí, ainda são poucas. Quando vê, uau, meu Deus, olha o exemplo de superação, que exemplo de vida. Nossa, eu nunca mais vou reclamar da minha vida depois que eu vi a sua história. Eu já recebi isso várias vezes. Quando eu entro num Uber, num táxi, eu sou muito falante, eu começo a falar da nossa história, minha e da Luísa. Quando eu vou pagar e saio, eles falam assim, olha, eu adorei conhecer a sua história. Nunca mais vou reclamar da minha. Isso é capacitismo. Porque a pessoa entende que a minha história é tão difícil, é tão ruim, que a dela é muito melhor, né? Então, eu não quero trazer culpa se alguém aqui está se identificando em alguns pensamentos, mas o objetivo é fazer refletir e, através dessa reflexão, desse conhecimento, a gente aprender e mudar.
né? Levar isso para o nosso dia a dia. Porque eu também fui muito capacitista com a minha filha. Eu conto no meu livro está aqui, eu tenho 3 livros escritos, mas esse é onde eu conto a nossa história completa, pontos de afeto, lições da maternidade atípica. E aqui eu tenho um capítulo que eu falo que eu fui muito capacitista com a minha filha. Eu escondi a órtese que ela usava, eu demorei a dar um andador e uma cadeira de roda, porque eu acreditava que ela ia andar como uma criança normal. Esse era o meu pensamento capacitista da época, há 21 anos atrás, quando eu não tinha acesso a essa informação que eu tenho hoje. Então, a gente sofreu muito por não entender como o capacitismo funciona, né? Eu sempre amei minha filha, mas eu amava querendo consertar. Eu amava querendo que a coluna dela se endireitasse, que ela andasse como as outras crianças, que ela falasse como as outras crianças. E ainda hoje, eu atendo muitas mães que não reconhecem o capacitismo, querem que as pessoas respeitem o filho ou o aluno, mas elas mesmas têm pensamentos capacitistas. Fala que aceita da boca para fora, né? Então, tá muito enraizado, tá muito estruturado. Outra imagem de controle é o anjo, né? Então, com os autistas a gente vê muito isso, pessoas com síndrome de Down, elas são puras, são anjos, anjo azul, anjo especial, e generaliza que todas as pessoas dentro daquele diagnóstico são ingênuas, são puras, são anjos. Não, isso é um estereótipo, isso é o capacitismo, né? O outro é o coitadinho, né? Esse é o mais comum, digno de pena, coitadinho. Então, dá esmola, protege, não chama para participar junto com os outros alunos, porque entende que já sofre muito, que é doentinho. Não é toda deficiência que está associada a uma doença. Da minha filha, sim, é uma doença genética rara. Mas tem algumas deficiências que são por acidentes, e as pessoas são super saudáveis, estão aí vivendo as suas vidas e têm uma deficiência. Ou peso para a sociedade. Deus não dá a cruz maior do que você pode carregar, quando atrás desse pensamento está o quê? Que a minha filha é uma cruz, é um fardo, é um problema, né? É um peso. Então, pessoas com deficiência não querem ser heróis, vítimas, anjos, elas só querem ser pessoas, com os mesmos direitos, vivendo, casando, trabalhando, estudando, se divertindo, indo para o carnaval, dançando a sua festa junina. Quando chega um aluno, eu sei que é muito difícil, é muito desafiador educar uma criança com deficiência, um adolescente com deficiência, um adulto com deficiência. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que é lindo, que é fácil, que é maravilhoso, porque não é. Mas é esse lugar de desconforto que também é um lugar de expansão, de olhar de uma maneira diferente para aquela mesma situação. Dos 3 filhos que eu tenho, o que mais me ensina é a Luísa, que é a que é mais diferente de mim. E hoje eu decido conscientemente me aproximar de pessoas que são diferentes para aprender com elas, porque eu entendi a importância, a potência disso.